Liderança Cristã, página 59, funções do pastor. Nós vamos destacar aqui algumas funções do pastor. Uma dessas funções, a primeira delas, é que o pastor é o defensor da fé. Compete ao pastor proteger a igreja das falsas doutrinas. O pastor é uma pessoa que foi separada por Deus para estar ministrando o ensino da verdade ao povo de Deus e para estar também protegendo o povo de Deus do ensino errado, do ensino equivocado, daquelas doutrinas que a Bíblia chega a dizer que são doutrinas de demônio, palavras que não cooperam para a edificação do povo de Deus, mas cooperam para a sua destruição, para o seu prejuízo na fé. Olhe como fala o apóstolo Paulo, tá? Quando ele está se despedindo dos líderes da igreja de Éfeso. Ele fala assim em Atos 20, olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Essa é a missão do pastor. Ele deve vigiar sobre o seu rebanho. Ele deve estar continuamente observando o seu rebanho. Ele deve estar atento para que o erro não entre. Ele deve estar atento para que nem possam surgir pessoas de fora para contaminarem a verdade do evangelho no seu rebanho, nem possam pessoas de dentro já da igreja possam prejudicarem a igreja, trazendo erros, ensinos inadequados que possam conduzir a igreja para longe dos caminhos de Deus. Nessa função, o pastor, ele é o defensor da fé. Ele deve embraçar o escudo, ele deve tomar a espada, que é a palavra de Deus, e com oração e vigilância, ele deve defender o povo de Deus e a fé cristã de tudo aquilo que a ameaçar. O pastor também é uma segunda função dele, o despenseiro. O que é o despenseiro? O despenseiro era o mordomo de uma casa. Era aquela pessoa que tinha a seu cuidado administrar todos os recursos de uma casa. Era algo como um mordomo. Era ele quem estabelecia a porção de alimentos e aqueles alimentos que seriam dados, tá, a cada dia na casa. Era ele quem se preocupava em manter a despensa cheia para que pudesse satisfazer as necessidades de todos os moradores da casa. Assim somos nós, pastores. Nós precisamos alimentar o nosso povo com a palavra de Deus. Nós precisamos alimentar o nosso povo com a mensagem de Deus. Conta-se que uma vez Spurgeon, o pregador inglês, ele via 2 cachorros brigando por um osso na rua. E alguém falou assim para ele, como é que nós podemos acabar com aquela briga? E ele falou, isso é fácil. É só você alimentar bem os dois. Porque se você alimentar bem os dois, eles não vão brigar por causa do osso. Muitas vezes nós estamos assim nas nossas igrejas. O povo de Deus está mal alimentado espiritualmente. E aí, porque nós estamos mal alimentados espiritualmente, nós começamos a brigar por coisinhas sem sentido. Se nós todos estivermos bem alimentados, fortalecidos na palavra, nós não vamos estar discutindo por questões sem significado, nem vamos estar disputando cada um de nós o melhor pedaço, porque haverá o ensino farto e abundante para a vida de todos nós, servos de Deus. Nesse sentido, o pastor, ele é dispenseiro dos mistérios de Deus. Ele conhece a verdade de Deus, ele conhece a palavra de Deus e ele compartilha a mensagem de Deus com o seu povo. O apóstolo Paulo, ele fala de si mesmo como um dispenseiro dos mistérios de Deus, naquele texto que nós lemos, 1 Coríntios 4,
Ele diz assim, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. 4:1. E quando o apóstolo Paulo pensa nos mistérios de Deus, muitas vezes ele está pensando numa questão fundamental. A maneira como Deus reuniu no seu corpo a igreja, judeus e gentios. Esse, para ele, é um dos mistérios de Deus. E há muitos outros. Agora, o servo de Deus deve fazer isso, deve tomar essas verdades de Deus que no passado estavam veladas e que foram reveladas pelo Senhor, deve torná-las conhecidas do povo de Deus. O pastor é também um dispenseiro de Deus, um dispenseiro do próprio Deus. É ele quem vai comunicar a verdade sobre Deus, a palavra de Deus, a mensagem de Deus, a revelação de quem Deus é ao coração daqueles que estão ouvindo a sua voz, ouvindo a sua palavra. Então Tito 1,7 diz assim, porque convém que o bispo seja repreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Então aqui está o pastor como dispenseiro da casa de Deus, revelando os segredos de Deus para o povo de Deus e abençoando o reino de Deus. Mas também o pastor deve ser o despenseiro da graça de Deus. É ele quem vai revelar a mensagem da graça de Deus para todos aqueles que estão ao seu redor. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então o pastor estará comunicando à igreja a mensagem da graça, estará exortando os crentes a praticarem os seus dons de acordo com a graça de Deus, estará exortando o povo de Deus a viver uma vida debaixo da graça de Deus, uma vida graciosa, uma vida santa, uma vida pura, uma vida de serviço e de consagração a Deus e ao seu reino, porque nós somos bons dispenseiros dessa multiforme graça de Deus. É missão, função do pastor, alimentar o rebanho. Ele tem a função de alimentar o rebanho com verdes pastos, com águas tranquilas e com cálice transbordante, como fala lá o Salmo 23, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera a minha alma. Isso deve ser uma realidade na vida do pastor. Ele deve abençoar o seu povo, alimentando-o com a verdade. É preciso que o pastor conheça a verdade. É preciso que o pastor tenha, como disse Spurgeon, o coração cheio com a palavra de Deus. A mensagem da palavra de Deus deve correr pelas veias do pastor. O pastor deve ter o seu coração e a sua vida marcada pela palavra de Deus. Cada ato dele e cada atitude dele deve expressar o seu contato com a verdade. Aí, quando ele tiver o seu coração cheio com a verdade, ele vai poder alimentar a sua igreja com a verdade. Então, é preciso, primeiro, que o nosso coração seja cheio com a verdade, para que possamos compartilhar com outros a verdade. Portanto, o pastor não pode ser uma pessoa que lê a Bíblia somente para preparar sermão. O pastor tem que ser uma pessoa que lê a Bíblia para alimentar o seu coração e então depois ele vai alimentar outras vidas com a palavra de Deus. Na verdade, pregação, alimentar o rebanho de Deus é você tirar do teu coração aquilo que Deus te deu e compartilhar para outras vidas. Essa é a nossa missão para alimentar outras pessoas com o Evangelho. Portanto, para que isso aconteça, é preciso que 4 coisas sejam feitas que são destacadas no nosso livro. Primeiro, para que o pastor esteja alimentando bem o seu rebanho, é preciso que ele limpe as pedras, que ele retire tudo aquilo que impeça a boa alimentação da igreja. Algumas vezes nós contemplamos que em nossas igrejas existem impedimentos ao ensino da palavra, ao aprendizado da palavra. Devemos remover esses impedimentos para que as pessoas compreendam bem a mensagem do Evangelho. Devemos remover o mato estranho. Aí nós vamos voltar para aquela questão do defensor. Nós devemos retirar da nossa igreja aqueles ensinos que são estranhos, que não combinam com a Escritura e que algumas vezes se intrometeram
na vida da igreja sem que nós sequer percebamos. Então é momento de remover essas realidades, essas falsas doutrinas, esses erros, esses equívocos. É hora de deixarmos de viver pelas tradições, pelos costumes do passado e voltarmos para a Escritura e vivermos pela Escritura. É preciso que o obreiro ele prepare o solo, ele prepare o coração das ovelhas para receber a semente. Algumas vezes, nós fechamos o coração das ovelhas para receberem o Evangelho. Nós somos tão duros com elas, somos tão ásperos no trato com elas, que elas acabam se fechando. O pastor tem de ser brando, dócil, amigo, para que ele esteja preparando o coração das ovelhas para receberem a mensagem do Evangelho. É preciso que o pastor irrigue os campos. É preciso que ele cuide para que aquela semente plantada possa germinar, possa dar fruto. E uma das melhores maneiras de fazer isso é você dando o teu próprio exemplo. Você vivendo uma vida à luz do Evangelho, para que as pessoas possam ver em você o Evangelho e elas possam então desejar também ter na vida delas o Evangelho frutificando. É função do pastor guiar. O pastor é aquele que deve guiar as suas ovelhas. Ele deve lembrar que as ovelhas precisam de alguém que as conduza, que as guie, que as oriente no caminho que elas devem seguir. Assim, o pastor deve ser aquele que está continuamente orientando o seu rebanho, para que o seu rebanho esteja crescendo nos caminhos da fé em Jesus. Então, ele deve ir à frente das pessoas, ensinando-as o caminho em que deve seguir. Eu lembro que uma vez eu ouvi um homem dizendo que uma certa pessoa queria ir para determinada cidade e procurava alguém. Aí uma pessoa falou, não, eu acho que eu sei como chegar lá, mas eu não tenho muita certeza. Ele falou, você não quer como guia. Aí ele perguntou a uma outra pessoa, você sabe? Ele falou, não sei nem onde fica essa cidade. Aí perguntou a uma terceira pessoa, a pessoa falou assim, não, eu sei, é fácil chegar lá. Ele falou, então como é que você sabe? Porque eu moro lá, eu posso ir para lá. Nós precisamos ser líderes assim, que guiem o povo, porque sabemos para onde estamos indo, porque temos o nosso coração na verdade e dessa maneira podemos orientar as pessoas que estão nos ouvindo para que elas sigam os nossos passos e possam chegar aonde o Senhor quer que elas cheguem, possam desenvolver a sua vida, olhando a nossa vida e vendo a nossa vida frutífera nas mãos do Senhor. Uma outra ideia, o pastor tem que ser aquele que guarda, aquele que protege o seu rebanho, aquele que está velando pelo seu povo. O pastor tem que ser aquele que tem um coração terno e chora com os que choram, ajuda os que estão em necessidade, intercede por aqueles que estão sofrendo, visita aqueles que estão necessitando de uma palavra, está ao lado daqueles que passam por perdas. O pastor tem que ser aquele que guarda o povo de Deus, para que o povo de Deus não se sinta só e perdido nesse mundo mau que nós vivemos. Por fim, o pastor tem de ser um mestre, ele tem de ensinar a verdade, ele tem de ser aquele que comunica a verdade do Evangelho. Essa ideia também nós podemos pensar quando nós pensamos no mestre. Se são os dois uma só função, o pastor é aquele que recebeu o dom de mestre, que ensina a verdade à luz da palavra de Deus. Mas se ele é apenas um mestre, esse é um outro dom, então nós temos aqui a pessoa que recebeu de Deus uma capacitação específica para ensinar a verdade e dessa maneira ministrar ao coração das pessoas. Essas são, no dizer do nosso livro, as funções, a missão, a tarefa dos líderes, daqueles que Deus comissionou, separou para serem pastores, para serem líderes do seu rebanho, para estarem à frente da igreja e conduzirem a igreja no caminho do crescimento em Cristo Jesus.